Se nesse cenário, que tivemos até a economia ainda crescendo, alta de arrecadação em termos reais, e mesmo assim vão entregar um déficit primário, um déficit nominal brutal, achar que no ano que vem, no meio da corrida eleitoral, vai ter alguma contenção de gasto, esquece, não vai acontecer. Se houver essa mudança em 2026, pode ser, de fato, aliás, será a oportunidade da década e a Bolsa Brasileira pode disparar fortemente. Simplesmente dar um calote no título com essa importância seria um cataclisma para o sistema financeiro, para a economia brasileira. Seria um desastre completo. Começando mais um Responde as Perguntas que vocês nos enviaram na quinta-feira, dia 2 de janeiro de 2025, pelo nosso aplicativo Follow the Money. Se você não segue o dinheiro ainda, baixe o aplicativo gratuitamente pelo código QR aqui em cima ou então pelo link na descrição do vídeo. Como sempre, várias perguntas e eu vou logo para a primeira, que já deixo o meu muito obrigado. O Banco Central faz o leilão e vende os dólares. Os reais recebidos vão para onde? Viram lucro? Pois é uma ótima pergunta e para explicá-la é preciso entender contabilidade. E por isso eu insisto sempre no ponto que, além de economia, é fundamental entender contabilidade para compreender toda a mecânica do dinheiro, como funciona a política monetária do Banco Central, a expansão do crédito pelo sistema bancário. Em síntese, a criação e destruição de dinheiro. Porque quando o Banco Central está vendendo dólares, esses reais, na verdade, que ele recebe são destruídos. Eles desaparecem. E para explicar isso, a gente precisa entender a movimentação contábil no balanço patrimonial do Banco Central. Porque, em essência, o que está acontecendo? Quando o Banco Central está lá vendendo seus dólares que tem no seu ativo, que estão denominados na forma de títulos do Tesouro Americano, o que ele faz é vender esses ativos e quem compra os ativos são os bancos que participam do leilão. E com que dinheiro que os bancos comerciais pagam o Banco Central? O dinheiro que eles têm na conta de reservas bancárias, que é a conta corrente dos bancos junto ao Banco Central. Então o movimento contábil é uma baixa do ativo, não tem mais dólares o Banco Central, ele vendeu para o mercado, portanto, um crédito no lado do ativo, que destrói ou desaparece, elimina esse ativo no seu balanço, e no lado do passivo, há um débito na conta de reservas bancárias, que é o Banco Central debitando o dinheiro dos bancos para pagar aquela compra de dólares. Mas no balanço patrimonial do Banco Central, esses dois movimentos simplesmente destroem dinheiro. Baixa ativo, ele vendeu dólares, e baixa passivo, conta de reservas bancárias. Portanto, há uma destruição de reais nesse processo e assim que ele operacionaliza a venda de dólares. Bom, mas ele tem algum lucro? Sim, possivelmente ele vai ter algum lucro que vai ser registrado no seu demonstrativo de resultado do exercício, porque como ele está vendendo um ativo que se valorizou em reais ao longo dos últimos meses ou anos, ele vai ter algum lucro nessa venda de dólares. Então, sim, também impacta o DRE do Banco Central, mas esse não é o objetivo, é simplesmente tentar influenciar a taxa de câmbio. E ao destruir reais, o Banco Central está diminuindo a quantidade de reais no mercado e é uma das vias também que está influenciando na taxa de câmbio, então menos reais em relação aos dólares, isso tende a apreciar a taxa de câmbio, além da atuação direta no mercado cambial mesmo. Mas é assim que funciona o leilão de venda de dólares. Vamos lá. Até por sinal, estou preparando um material bem bacana sobre as reservas bancárias, aliás, sobre as reservas internacionais do Banco Central e todas essas intervenções no câmbio que de fato foram históricas aí no último trimestre de 2024. Boa essa aqui, ó. Viu o PDT pedindo ao STF para anular a reunião do Copom? Será que o STF chegaria nesse nível de absurdo? Sim, eu vi isso, até fiz um tweet sobre essa demanda que chegou do PDT querendo anular a alta de juros pelo Banco Central e pleiteando isso junto ao Supremo Tribunal Federal. De largada eu já falo que não, isso não deve ser acatado pelo STF, não acredito que isso vá prosperar, a possibilidade disso avançar é quase nula. Agora, se isso acontecesse, se esse pedido fosse acatado e de fato as altas da Selic fossem revertidas e agora o STF definindo política monetária, bom, aí esquece, como eu escrevi no tweet, é game over, o câmbio não iria para 7, iria para 8, para 9, para 10, porque acabou. Aí vira bagunça completa, não há mais nenhuma
credibilidade agora nem mesmo na política monetária. O que já não temos com o fiscal, a falta total de credibilidade, ou quase total, aí não teríamos também na política monetária, e aí seria o caos completo, por isso eu digo, aí é game over. Acabou o jogo, e o Brasil seria jogado num caos, câmbio dispararia absurdamente. Não acredito que isso vá acontecer. O governo promete déficit zero para 2026, adiando como sempre. Acredita que a chance real disso acontecer em pleno ano eleitoral? Dilma, para ser reeleita, gastou 3,9% do PIB em medidas eleitoreiras. Lula, com popularidade em xeque, deve seguir o mesmo caminho? Com certeza. Não dá para levar a sério uma... Se nesse cenário que tivemos até a economia ainda crescendo, alta de arrecadação em termos reais, e mesmo assim vão entregar um déficit primário, um déficit nominal brutal, achar que no ano que vem, no meio da corrida eleitoral, vai ter alguma contenção de gasto, por exemplo, Bolsa Família, esquece, não vai acontecer. Então a chance de, mais uma vez, não atingirem o déficit primário zero em 2026 é enorme, é enorme. Precisaria um milagre para isso não acontecer. Pode acontecer? Pode. Acho extremamente improvável, especialmente pelo ponto que você indica, eleição presidencial. A perspectiva de pior na economia real em 2025 vai deteriorar a popularidade do atual governo e abrir espaço para a direita em 2026. Com isso, podemos esperar que 2025 seja a oportunidade da década para investir em ações brasileiras e títulos de inflação, esperando que a curva de juros esteja em seu estresse máximo. Eu concordo que é possivelmente a oportunidade da década, mas eu reitero o que eu já falei em vídeos anteriores. A gente está num momento um pouco binário, no sentido de, se houver uma mudança, de fato, uma alternativa, e o atual governo não seja reeleito, e tenhamos uma alternativa viável, pelo menos que traga o mínimo de sensatez, pragmatismo, boas políticas de controle fiscal, de pilares macroeconômicos sólidos, de política monetária, enfim, menos Estado, redução de gasto, privatizações, enfim. Se houver essa mudança em 2026, pode ser, de fato, aliás, será a oportunidade da década e a Bolsa Brasileira pode disparar fortemente, o dólar pode cair muito. O que nós temos agora de overshooting, que o câmbio se descolou dos fundamentos por muito pessimismo, por falta de credibilidade, essa desconfiança que tomou conta do mercado. Se há uma reversão disso, a reversão dessa expectativa, o câmbio pode cair forte e a bolsa pode subir forte também. Mas qual é o outro lado desse cenário binário? Se não há alternativa e prosseguimos nesse mesmo caminho de política econômica com esse governo e esse governo sendo reeleito, cara, o cenário para mim é desastroso. E aí seria uma piora contínua, câmbio subindo, bolsa caindo mais e difícil encontrar a luz no fim do túnel. Por isso que eu digo realmente é possivelmente um momento binário. Pode ser uma aposta excelente? Pode, mas também pode continuar sendo uma aposta muito ruim. Bom dia, professor. O dólar continua em alta e instável. Alguma expectativa a respeito de quando atingir uma estabilidade? Mesmo caro, a variação é pior, pois traz incertezas para vendas em reais de produtos e serviços baseados em insumos em dólar. Sem dúvida alguma, e é um ponto que eu bato sempre, não apenas a depreciação do câmbio é ruim para o país, como a volatilidade também é muito danosa, porque traz apenas custo, não traz nenhum bônus. É só ônus, especialmente quem opera no mercado, eu digo quem vende, quem exporta, quem importa, sabe exatamente o que eu estou falando. Traz um custo elevadíssimo de hedge, fazer qualquer operação de proteção contra a variação cambial é terrível. Mas nesse momento, não há perspectiva para uma estabilidade de câmbio. Se mantivermos nesta piora lenta, mas certa, talvez até atinjamos uma estabilidade, mas com uma depreciação constante, uma leve depreciação constante, ou se estabilize nesse patamar já bem elevado de 6,15, 6,20. Mas é por isso que o momento ainda, como tem muita coisa para acontecer, temos o orçamento para ser aprovado, que até a lei do orçamento ainda não foi aprovada, tem muita coisa ainda, então é difícil imaginar, com esse Brasil imprevisível, uma estabilidade da taxa de câmbio. Se uma economia crescendo com ganho de produtividade e agregado monetário estável tende a aumentar o poder de compra do dinheiro, por que há um medo de deflação? Parece tratada como um bicho-papão. E sim, e até eu já vou comentar esse primeiro ponto, que eu tenho mais uma
sequência aqui na pergunta, a gente fez, e está aqui no aplicativo Follow the Money, na seção de conteúdos ali Follow the Money, foi ainda em 2020, em maio de 2020, nós fizemos um conteúdo específico e bem abrangente sobre deflação, os medos, a origem desse medo quase fantasmagórico da deflação. Vale a pena assistir, está bem completo. Segunda pergunta. Partindo do pressuposto que ganho de produtividade é produzir mais ou melhor com o mesmo, ou o mesmo com menos, e dado um agregado monetário estável, você acha possível e realista que, ao invés de ter deflação, a população escolheria novos produtos de melhor qualidade, de modo que a cesta para cálculo de inflação vai se modificando e temos preços estáveis ao invés de deflação? Bom, aqui tem uma pergunta sobre como medir a deflação considerando ganhos de qualidade, de capacidade, de potência, que é o problema na indústria de computação, na indústria da tecnologia, em que os dispositivos estão sempre melhorando, seja em processamento, em velocidade, em capacidade, no que podem realizar, e é difícil que isso seja refletido nos índices de inflação. Então não é uma questão realmente complexa, como refletir os ganhos de produtividade e as melhoras tecnológicas nos índices de inflação. Agora, a deflação em si, o que a gente chama de deflação boa, aquela decorrente do processo que você descreveu, ganho de produtividade produzindo mais, ela não é um problema macroeconômico e deveria ser bem-vinda por todos. É a moeda ganhando poder de compra porque a economia se tornou mais produtiva. O problema é a deflação ruim, aquela que advém da contração do crédito, que tem como consequência ou como causa raiz a expansão prévia do crédito, que é o que aconteceu na grande crise de 29, que é um dos documentários do Nas Fronteiras da Dinheiro. Quem não assistiu ainda, no aplicativo Follow the Money, além de todos os conteúdos semanais, dos cursos Ciclos de Mercado, do curso Bitcoin Futuro Financeiro, nós também temos os documentários da série Nas Fronteiras do Dinheiro. E um deles é sobre a crise de 1929, o grande crash da Bolsa. E essa foi uma década, 1920, marcada por uma fortíssima expansão do crédito, e os anos seguintes ao crash da Bolsa foram de contração de crédito, deflação monetária, e essa é a deflação mais danosa. E daí que vem o grande medo. Mas assistam tanto o documentário quanto essa aula de maio de 2020, que vocês vão aprender bastante. O que esperar de uma zona do euro cada vez mais fragmentada, com uma escalada de tensões internacionais e uma guerra comercial entre nações? O euro tem seus grandes problemas, e é curioso como nesse momento a gente está até produzindo o documentário, o futuro documentário aqui do Nas Fronteiras do Dinheiro sobre a dívida pública americana e o futuro do dólar. Mas quando a gente analisa os pares, ou quais são as alternativas, olha, a Europa realmente está numa situação muito complicada. Tem muitos países bem endividados, alguns até mais do que os Estados Unidos, por exemplo, quando se considera a dívida total. A gente fez um conteúdo aqui no Follow the Money sobre o endividamento da França, é enorme. Recentemente a França teve os rendimentos do seu título de 10 anos maiores do que o da Grécia. Então, a zona do euro tem seus grandes problemas, além da questão energética, além da questão da guerra na Ucrânia, que vai impactar de novo agora, porque mais um gasoduto que transitava por meio da Ucrânia, agora eles cessaram, acabou um acordo, ele venceu agora no início do ano, 1º de janeiro de 2025, e cessaram o fornecimento de gás russo pelo gasoduto que transita pela Ucrânia, que chegaria à Europa também. Então é menos uma fonte de gás mais barato, e isso vai prejudicar a economia europeia como um todo. Então, é complicada. A situação da Europa, eu diria que é mais complicada que a dos Estados Unidos ou de outros países. Qual é a abordagem mais adequada para lidar com o risco moral? O governo deve intervir para prestar socorro ao mercado diante de um risco iminente da crise, ou essa prática deve ser evitada? É uma pergunta difícil, porque deveríamos ter um sistema, uma economia, um sistema financeiro em que não há os incentivos perversos de tomada de risco excessivo, e quando há um problema, temos o prestamista de última instância, o Banco Central, que pode prestar socorro, injetando liquidez e resgatando da insolvência bancos ou fundos ou empresas. Então, no momento em que há essa figura, esse é o grande argumento dos economistas da escola austríaca, no momento em que há essa figura do prestamista de última instância, que pode criar dinheiro, que pode socorrer, que pode injetar liquidez, isso por si só já configura o grande risco moral, é o grande incentivo perverso. Então deveríamos eliminar essa figura
para que os bancos e as empresas, especialmente o sistema financeiro, sobrevivessem com as próprias pernas. E se quiserem expandir o crédito, tomar mais risco, comprometer capital, que o façam com o próprio capital, sabendo dos riscos, e se quebrarem, que quebrem e que os acionistas arquem com esses prejuízos e não o restante de toda a economia. Mas no sistema atual, o que está vigorando, com o Banco Central, com os bancos comerciais expandindo muito o crédito e, de certa forma, ou em larga medida, esse crédito sendo orquestrado pelos bancos centrais, é muito difícil quebrar esse paradigma de risco moral. Eu diria que está no âmago do sistema financeiro hoje e, portanto, é muito difícil eliminar o risco moral no sistema atual sem reformá-lo por completo. É possível melhorá-lo? Mas ainda assim é muito difícil. E, honestamente, até o Brasil, nesse caso, eu diria que é um exemplo para o restante do mundo, porque no Brasil vigora a chamada Lei de Responsabilidade Ilimitada para os acionistas majoritários, o Conselho Fiscal e administradores de instituições financeiras no Brasil. Portanto, se há um prejuízo maior na instituição e que supere o capital investido no banco, esses entes, acionistas majoritários, Conselho Fiscal e administradores, eles precisam arcar com o prejuízo, com patrimônio pessoal para cobrir eventuais perdas que superem o patrimônio do banco. Isso sim funciona no Brasil. E claro, se um sistema como esse existe, naturalmente esperaríamos muito mais prudência, conservadorismo na expansão do crédito pelos banqueiros, e que é o que acontece no Brasil. Basta analisar o consolidado do balanço de um banco privado brasileiro e um banco privado nos Estados Unidos. Aqui no Brasil temos bancos que se alavancam bem menos, em prazos melhores, captam com prazos menos arriscados e investem ou emprestam em prazos menores, em perfis de riscos melhores também, e lá é exatamente o oposto. Se financiam basicamente com depósito à vista para investir ou financiar hipotecas de 30 anos. O risco é muito maior nos bancos privados lá fora. Mas há formas de melhorar esse risco moral, mas eliminá-lo por completo só reformando o sistema financeiro. Recentemente assisti o documentário Nas Fronteiras do Dinheiro. Tive a impressão de que não aprendemos com os erros do passado e que os sistemas financeiros mundo afora não podem se sustentar a longo prazo e algum dia vai explodir. Faz sentido esse raciocínio? Primeiro, sim, a gente não aprende com os erros do passado e é o que surpreende, especialmente nessa última trilogia que a gente produziu, com A Mania das Tulipas, O Esquema de John Law e A Bolha da Companhia do Mar do Sul, esses 3 documentários gravados em Amsterdã, em Paris, em Londres e Edimburgo, a gente percebe justamente isso. Parece que a história se repete, lições que já deveriam ter sido aprendidas, que estavam lá atrás, não foram aprendidas, são às vezes esquecidas e pior, alguns das facetas assim mais perversas ou dos incentivos perversos, até mesmo de risco moral, que foram aplicados lá atrás, o esquema do John Law, por exemplo, quando a gente compara com o sistema atual, parece que o sistema financeiro foi inspirado no sistema instável do John Law na França do século XVIII. Então, é bizarro. Então, eu concordo que parece que a gente não aprendeu muita coisa. Agora, vai explodir? Esse vai explodir que é difícil de, primeiro, fazer um timing e, segundo, é preciso definir o que é o explodir. Hoje, como temos o dinheiro fiduciário, a moeda emitida pelos bancos nacionais e vivemos sob o padrão dólar, é difícil acontecer a explosão. O que precisaria ser uma explosão seria talvez o dólar sendo hiperinflacionado, perdendo todo o seu valor e colapsando como uma moeda de reserva mundial. Isso é muito difícil. Então, eu vejo mais um cenário em que as moedas sigam se desvalorizando e que os sistemas financeiros, mercados de capitais, sejam cada vez mais intervindos pelos bancos centrais do que um cataclisma tipo crash de 29. Então, é um sistema com os ativos financeiros cada vez mais estatizados, com cada vez mais intervenção. Eu vejo isso como o cenário mais provável. Você tem se posicionado em empresas ou ETFs de inteligência artificial? Qual sua ótica sobre empresas já esticadas do setor? Palantir, Nvidia. Acredita no segmento da crescente para 2025? Alguma outra oportunidade fora do radar? Obrigado e feliz 2025. Feliz 2025 para você também. Boa pergunta. Não estou me posicionando em nenhuma dessas empresas de inteligência artificial. A Nvidia, que seria mais a empresa de infra, né, que fornece as PaaS
para toda essa corrida de inteligência artificial, de investimento em IA. A Palantir, já ao contrário, é uma empresa de inteligência para empresas, de software, outro tipo de negócio. A NVIDIA está fornecendo o hardware, a Palantir é mais o software. Talvez ela já tenha prosperado e se beneficiado bastante desse negócio. E ela, inclusive, presta serviço para governos, para inteligência militar. É impressionante o que faz a Palantir. Eu até já fiz alguns vídeos sobre ela. O CEO, um cara parece bem maluquinho, assim, um cabelo bem, assim, despenteado. O Alex Karp. É bem interessante. Mas, enfim, não estou nesse momento... não estou com o meu capital apostando em inteligência artificial. Não porque eu não acredite, mas sim porque acabei focando em outras classes de ativo. Até é importante, que eu tenho uma pergunta aqui sobre isso, deixo aqui logo para ela. Ulrich, quando fará um vídeo com status, performance 2024 e movimentos da sua carteira? Também a apresentação da carteira 2025, quais suas projeções e alocações? Boa, pois no dia 15 de janeiro vai ser o nosso primeiro conteúdo ao vivo aqui do Follow the Money. Então, se você não é assinante, novamente eu faço o convite, baixe o aplicativo. E eu vou falar sobre minha alocação de 2024, o que eu estou mudando, recalibrando para 2025 e também sobre filosofia de investimentos, porque muito mais do que o que vai performar neste ano é a visão mais de longo prazo e de como pensar em investimentos. Então aguardem no dia 15 de janeiro, ao vivo para todos vocês aqui no aplicativo Follow the Money. Sobre a proposta do presidente Javier Milei de eliminar o Banco Central, isso não deixaria a Argentina refém das políticas monetárias do Fed, que podem em determinadas ocasiões tomar decisões que prejudiquem a Argentina? Numa época em que o dólar é a unidade de conta do planeta, os bancos centrais em seus respectivos países mantendo as reservas em dólar não são necessários? O mundo inteiro já é refém das políticas do Fed. Mesmo um banco central que tem a sua moeda própria, como o Banco Central do Brasil, ele também é, de certa maneira, refém do Fed porque é a unidade de conta do planeta, é a moeda de reserva. Então, qualquer coisa que o Fed faça em termos de taxa de juros, intervenção no mercado, criando liquidez, vai respingar e vai influenciar nos demais bancos centrais, nas taxas de câmbio das demais moedas, nas políticas monetárias dos demais bancos centrais. É muito difícil fugir disso. No caso da Argentina, se elimina o Banco Central, não tem mais o peso argentino e dolarizou de fato e se torna a moeda corrente no país o dólar, sim, vai acontecer isso. Vai ser ainda mais refém das políticas do Fed. Porém, o que é bacana no caso da Argentina é que o Milei está indo além. Ele está trazendo a concorrência de moedas. Então, se em algum momento no futuro o dólar se tornar uma moeda ruim para a economia argentina, haverá alternativa e os portenhos argentinos poderão utilizar outra moeda. Mas no mundo que a gente vive do padrão dólar, o mundo inteiro é refém do dólar. Alguns países em maior ou menor grau, mas todos somos refém do Fed e do dólar. É um bom momento para investimentos na Argentina. Quais as opções que temos hoje para isso? Pois então, já faço aqui um spoiler, porque eu recentemente comecei a montar uma posição no ETF ARGT, que sim, eu sei, ele é muito pesado em Mercado Livre, é mais ou menos 20% do ETF, mas tem várias outras empresas argentinas, e para mim é uma forma de ter uma exposição e apostar no sucesso da política econômica do governo Milei e no que pode transformar o país. Então, para mim, ainda é um bom momento. Confesso que é uma aposta que não foi tão bem analisada do ponto de vista de valuation das empresas e tudo mais, e talvez mais pensando em questões macro de como o país pode ser transformado e que isso faria para as empresas, inclusive para as ações, como as que estão dentro do ETF ARGT. Em relação à Argentina, apesar da forte alta de 2024, será que não tem muito mais para subir pensando nos próximos 5 anos? Claro que terá volatilidade, mas parece ser atrativo estar exposto. Exatamente por isso que eu fiz este investimento em ARGT. Se fôssemos na direção da redução do Estado e maior participação da iniciativa privada na economia, como garantir a realização de obras de infraestrutura essenciais, mas que não geram lucro direto para as empresas privadas? Quais mecanismos poderiam ser utilizados para incentivar investimentos privados em projetos de interesse público, como saneamento básico, transporte público e outras áreas sociais? Primeiro, várias dessas áreas que são de interesse público, especialmente em países como o Brasil, o Estado tomando conta delas ou se encarregando de prover esses serviços e realizar esses investimentos de infraestrutura, já dá para ver que não funciona.
é um desastre completo. O Brasil, do tamanho que está, não tendo saneamento, cara, é absurdo. Felizmente, vemos o marco do saneamento, que pode e está trazendo mais investimento privado também e propiciando um ambiente de regras claras, de previsibilidade, em que as oportunidades vão ser aproveitadas por empresas privadas que, sim, vão enxergar a possibilidade de realizar algum lucro e farão investimento de forma eficiente, sem desperdiçar recursos e sem tungar o bolso do cidadão que, no caso oposto, seria obrigado a pagar impostos para o Estado, que tem a incumbência de fazer e não faz nada. Então, pagamos muito imposto e não recebemos nada em troca dessa taxação abusiva. Mas, enfim, para mim aqui tem uma questão muito também de... O próprio debate precisa ser mais bem entendido e por isso entender a economia para mim é fundamental, porque se há oportunidade de lucro, os empreendedores aproveitarão essa oportunidade, as empresas investirão. Agora, se não há lucro a ser buscado num setor específico, em alguma área, é porque não há demanda suficiente para prover aquele serviço, não há interesse real das pessoas que pagariam do seu próprio bolso por aquele serviço. Porque há duas formas, ou você paga do próprio bolso via imposto e o governo decide o que fazer com aquele dinheiro, se vai alocar recursos para investir ou não, e aquele saco um saco sem fundo e o dinheiro chega no bolso do governo e ele tem que decidir como alocar, e ele está cego com relação a isso. Ainda tem que fazer um vídeo mais abrangente sobre esse assunto. Mas enfim, a outra forma é o próprio cidadão pagando o próprio bolso pelo serviço que ele quer. Ele quer consumir mais água, ele quer consumir mais gás, ele quer consumir mais eletricidade, ele quer trafegar mais pelas ruas, ele paga do próprio bolso e assim ele expressa a sua demanda e o quanto ele valoriza aquele serviço. E apenas no mercado livre e desimpedido é preciso descobrir onde há demanda real, em que os consumidores estão dispostos a voluntariamente pagar por aquele serviço, e se há essa demanda, se há viabilidade econômica de algum empreendedor, alguma empresa fornecer aquele serviço de forma eficiente e assim lucrar com aquela operação. Porque não é nenhuma empresa poderá prover um serviço de forma ininterrupta, assumindo prejuízos. Uma hora o dinheiro acaba. A única entidade que consegue fazer isso é o governo, porque se o dinheiro dele acabar, ele tributa mais, ou no limite imprime dinheiro e rouba do cidadão dinheiro para bancar aquela operação deficitária. Então o ideal seria que esses investimentos todos fossem feitos, sim, pela iniciativa privada, como já são em vários países, até mesmo no Brasil, em várias áreas. Obras de infraestrutura, estradas, pontes, enfim, investimento de infraestrutura no setor de energia. Então, os exemplos são abundantes. Exemplos de sucesso, êxito e que o mercado funciona, a iniciativa privada funciona,